Graças a Deus. E a esposa, a família, tudo bem, né? Amém. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, tá, Alice? Sua perseverança. Na Bíblia Sagrada, Deus dá muita importância aos perseverantes, que passam etapas, provas, sabe? Isso é uma coisa muito forte dentro da Bíblia, né? Quando diz assim, perseveraram em seguir o Senhor, e perseveraram nisso, e perseveraram na oração, né? Em nome de Jesus. E o pastor Batista está chegado daqui a pouco? Glória a Deus. Meus amados, bom, ele está se conectando já, tá? Se conectando já. Todo mundo sabe quantos capítulos tem o livro de Atos dos Apóstolos? Hein? Todo mundo sabe a data aproximadamente quando ele foi escrito? A partir de 60. Todo mundo sabe quem foi que o Espírito Santo utilizou para escrever Atos? Está todo mundo bem. Lucas, né? Deixa eu falar para vocês, antes, eu vou introduzir agora o próximo tema, o nosso tema, e então eu preciso sempre introduzir para que vocês nunca vejam, né, uma exposição sem o contexto, né? Sem o contexto, né? Então, tivemos essa excelente exposição agora, foi muito boa, tem todo um cenário, né? Um cenário que a gente, desde os primórdios da igreja primitiva e hoje os últimos tempos, lembra? Nós fizemos questão de ler, não foi? O próprio João falando das ameaças do gnosticismo naquele período, a igreja, né? Não foi na época de João, né? E também, mas Paulo advertindo o que nos últimos dias iria acontecer. Então, nós estamos nos últimos dias. Esse mundo está tão, sabe, que a gente não temos outro desejo maior que não seja ver a manifestação do Senhor. Vocês sabem disso, não é? O dia a dia de vocês é no trabalho, é ali, é acolá, é no noticiário, né? Mas graças a Deus que você está aqui e perseverando para cumprir um propósito de Deus, mas nosso lugar não é aqui. A nossa realização não é neste sistema, é no mundo de Deus, tá? Então, a gente precisa acreditar nisso. Até porque a igreja primitiva, os crentes da igreja primitiva, eles eram muito motivados, né? A motivação para evangelizar, a motivação para buscar o Senhor, a disponibilidade para sofrer afrontas por causa do nome do Senhor. Por quê? Porque algo aconteceu e seria a primeira parte de uma segunda parte que vai se manifestar, né? Uma segunda parte que vai se manifestar. Seja bem-vindo, pastor André. Soyez bienvenu. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. E o que acontece? Eu vou chamar a missionária Sara e a missionária Esther, porque dentro do livro de Atos elas vão mostrar, vai ter uma hora que a gente vai interagir com os pastores aqui, mas ela vai mostrar que aquela igreja começou a observar, a fazer reuniões importantes, como ceia, no dia do Senhor. Então, a questão do domingo. Desde que Deus me chamou e nós chegamos na nossa igreja, que eu agradeço a Deus pela nossa igreja, né? Foi a minha escola, é a minha escola aqui, a igreja. O Espírito Santo, nosso professor, mestre, né? A Bíblia aqui. Eu me deparei, eu tenho que contar um pouquinho do início aqui, né? Eu me deparei com algumas circunstâncias. Primeiro,
dia do Senhor, muitas pessoas não tinham um comprometimento em estar na reunião eclesiástica. Roberto Oliveira deve ter lembrado dessa parte. Então, às vezes, as pessoas vinham um certo número para a escola dominical, mas um certo número não aparecia. Aí cada um estava fazendo o que queria durante o dia. À noite tinha no culto evangelístico, costumava encher, né? Mas não, sabe? Aí esse servinho aqui de Deus pega a Bíblia e começa a mostrar. Se pegar mensagens antigas, vai ver a gente pregando: o domingo não é nosso. Roberto lembra? Alguém deve mais lembrar aí, pastor Evandro lembra? Aí a gente procurava mostrar essas questões tudo, porque que o primeiro dia da semana foi praticamente separado, né? Elas vão entrar mais em detalhes ali, eu quero apenas falar mais do cenário, né? Vocês vão entrar nos detalhes e depois a gente... Mas é para os irmãos assim. Então, a nossa igreja então passou a valorizar o cultão da manhã. Jesus, quando ele ressuscitou bem cedinho. Foi ou não foi? E a gente, então, graças a Deus, a nossa igreja, né, evoluiu, melhorou muito nessa parte. Sem dúvida alguma. Depois, parte da igreja passou a ficar também com dificuldade do culto da noite. É um negócio sério, né? É um negócio sério. Mas nós conseguimos êxito, né? O principal culto, que é o eclesiástico, a grande massa sempre passou a responder bem. Mas lembrando que quando a igreja vai numa normalidade, pela manhã a gente tem o culto eclesiástico, o culto dos filhos de Deus. Né? À noite é o culto evangelístico. Né? Mas a questão é termos o entendimento que o primeiro dia da semana não pode ser usado de qualquer maneira. Amém? Então, essa é uma das convicções que deve se consolidar em todos nós, de maneira que certas atividades, certas situações, a pessoa... Nós sempre aprendemos na Bíblia isso. Né? É o dia da ressurreição. Amém? Então, vamos prestar bem atenção, porque precisamos também estar protegendo, estar guardando reverência no que diz respeito ao dia do Senhor. Mas vamos ouvir por que é dia do Senhor, né? Por que nós não temos nenhuma obrigatoriedade com o sábado, né? Tem aí os nossos irmãos adventistas e que eu os respeito, todavia não concordamos com eles nessa questão do sábado. E elas certamente vão tocar nesse ponto. E é claro que o Espírito Santo está aqui, meus amados pastores estão aqui, o pastor André está lá de Chapecó, outros pastores e pastoras aqui. Tá? Então, nós vamos, então, o Espírito Santo e vocês. Amém. Sim, senhor. Acho que eu vou sentar um pouquinho ali, na hora certa a gente sobe, né? Economizar um pouco aqui as pernas. Tá bom? Amém. Queremos reconhecer a presença do Espírito Santo. Louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pastora Cristina, pastores, missionários e todos os seminaristas. Então, isso que o reverendo estava falando agora há pouco é muito importante. E todo o tratamento que a gente vê nesta igreja, nesse ministério, em relação ao dia do Senhor, ao primeiro dia da semana,
seja a sua importância nas práticas, a maneira como a igreja o trata, isso é fruto de uma convicção das Escrituras, da igreja modelo para todos nós, a igreja em que esta se baseia também, que é a igreja primitiva. Então, quando a gente olha o livro de Atos, a história da igreja primitiva, nós vamos ver que os maiores acontecimentos, os principais acontecimentos, se deram no primeiro dia da semana, em um domingo. Por exemplo, olha, eu vou convidar vocês a abrir lá em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. E quem conhece, né, o capítulo 2 aqui, o início, está relatando o nascimento da igreja. Então, um dos acontecimentos principais que se dão no primeiro dia da semana é o nascimento da igreja, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui a gente vê o retrato, o relato feito por Lucas no livro de Atos a respeito do nascimento da igreja. E que se deu no primeiro dia da semana, em um domingo. Como sabemos disso? Aqui quando a gente vê relatando o que aconteceu no dia de Pentecostes, ou seja, o Pentecostes, se nós recordarmos, era uma das festas solenes instituídas por Deus. Se a gente lê lá o livro de Levítico, a gente vê essas festas, e ela acontecia quando? No dia seguinte, a 7 semanas, ou seja, 7 sábados posteriores a festa da Páscoa. Então, a celebração da Páscoa. Então, 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Dia seguinte, 50. Ou seja, o 50º dia. Então, a gente sabe que o dia posterior ao sábado é o domingo, o primeiro dia da semana. Mas a gente tem outros acontecimentos também nesse dia. Se a gente vai para a celebração da Santa Ceia, lá em Atos capítulo 20, versículo 27, em que diz que eles estavam reunidos a fim de partir o pão, ou seja, a Santa Ceia, memória do sacrifício de Jesus, no primeiro dia da semana. Quero convidar todos também, porque não fica por aí, tem mais fatos. Lá em 1 Coríntios, a igreja de Corinto, diante de uma orientação do apóstolo Paulo, para que se fizesse uma coleta. 1 Coríntios, capítulo 16... 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e o 2 também. Então, se nós pudermos ler, está escrito assim, olha: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Em que dia? Versículo 2, qual dia está descrito aí? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Então aqui a gente vê uma orientação em relação a algo muito importante, no que diz respeito à área financeira, ao reino, e feito como orientado no primeiro dia da semana. Se a gente lembra também da revelação dada ao apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Podemos abrir? Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler aqui para a gente. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Aqui quando o apóstolo João recebe a revelação, a inspiração dada pelo Senhor Jesus. Então, versículo 10 diz o quê? Achei-me em espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor. Agora, uma das coisas importantes em relação ao domingo, que essa expressão domingo, ela vem do latim que significa dia do Senhor. Então, a gente vê aqui o apóstolo João falando, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor. E por quê? Quando a gente olha todos esses acontecimentos, nós vemos a importância. Mas o que de fato
faz com que a igreja passasse a celebrar neste dia, dar primazia nesse dia? É porque o maior dos acontecimentos da igreja se deu no primeiro dia da semana, que foi a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. No primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscitou. Aleluia! E quem relata isso para a gente também é o próprio Lucas, que escreve o livro de Atos. E lá no primeiro livro que ele escreve, Evangelho de Lucas, também podemos abrir, Evangelho de Lucas, capítulo 24, ele vai dizer, olha, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Então o nosso Senhor Jesus morreu para nos salvar, mas no domingo ele ressuscitou, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Então a gente vê pelas evidências bíblicas, pelas escrituras, que a igreja primitiva, ela passou então, dentro dessas evidências que a gente vê aqui no Novo Testamento, a indicação de que o primeiro dia da semana passou a ser o dia regular. Então, por isso, quando aqui o reverendo falou, então por que não mais o sábado, e sim agora o domingo? Justamente por essas indicações, essas evidências, e a maior delas, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, que se deu no primeiro dia da semana. Então, a igreja primitiva, ela passou então a tratar esse dia como o dia principal, o dia regular para adoração e comunhão. E nós vemos que, por convenção, esse dia também passou-se a chamar Dia do Senhor. Aquilo que a gente vê o apóstolo João falando lá em Apocalipse, o Dia do Senhor. Então a gente vê essa convenção em relação à importância desse dia, visto que em Cristo Jesus, através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, que deu, que confirmou a nova aliança. Então agora em Cristo adentramos um novo acordo, uma nova aliança, e que foi confirmada pela ressurreição que se deu no domingo. Então quando a gente está aqui ouvindo, o reverendo falando a história de como foi trabalhada isso na igreja, isso traz luz para nós, como a igreja primitiva dava essa primazia, as ações que eram feitas. A gente viu aqui nascimento da igreja, vimos a Santa Ceia, vimos a coleta. Então todas elas se falam como? Não é num sábado, mas sim no domingo. Não, a coleta não foi feita no sábado, mas foi feita no domingo, no primeiro dia da semana. Então isso traz luz para nós como igreja. Então a gente estava vendo aqui na questão do engano. Então problemas que hoje também ainda se enfrentam, para que nós igreja venhamos tratar esse dia com toda a reverência, com toda a solenidade. É o dia de adoração, é o dia que eu paro diante do meu Deus, é o dia que eu lembro, o meu Senhor Jesus ressuscitou, o meu Jesus está vivo, o meu Jesus está aqui. Então esse dia para a igreja, ele deve gerar impacto, ele deve gerar reverência, ele deve gerar a ação, aquilo que o reverendo nos ajuda, quando nós estamos vindo para o templo, e agora, mesmo em pandemia, seja no templo aqui presente, ou nas casas, nesse dia nós estamos diante de Deus, nós estamos diante do nosso Senhor. Então eu não tenho tempo para outras coisas. O cristão, como a gente vê aqui a igreja primitiva, o cristão de convicção, ele vai tratar da mesma maneira o dia do Senhor como de fato ele é dia dele. É para Ele, é do Senhor. Eu não abro mão, eu quero estar diante dEle, seja no culto da palavra, da oração, evangelização, e todo o agendamento do Espírito Santo neste dia é um dia dedicado para o nosso Deus. Amém, glória a Deus. Nós louvamos mais uma vez a Deus pela vida do nosso reverendo, nosso pastor, nosso mentor que tem nos formado. E dentro desse assunto, um outro ponto que a missionária Sara ela até chegou a citar aqui, que a gente vai abrir lá em Atos, capítulo 20, o versículo 7, que é um dos principais acontecimentos ali da igreja primitiva, que se deu no primeiro dia da semana, nesse dia do Senhor, nesse dia que foi separado para adorar
e para se consagrar ali, para se reunir ali diante do Senhor, a gente vê também a comemoração ali da Santa Ceia. Então, aqui no capítulo 20 de Atos, o versículo 7 fala assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então, nesse dia aqui, no primeiro dia da semana, a igreja se reuniu para celebrar um sacramento, né, que a gente sabe que é algo santo, aquilo que Deus, ele realmente ali, Jesus Cristo, ele estabelece ali para a igreja fazer, que é trazer a memória. Então, quando a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a gente vê ali o apóstolo Paulo falando com a igreja que estava em Corinto. Então, que o Senhor Jesus Cristo falou, então, fazer isso em memória de mim. E então, aqui a igreja primitiva, reunida ali no primeiro dia da semana para trazer a memória, isso que a missionária acabou de falar, a morte. E, consequentemente, uma vez que houve a morte, a gente sabe que o nosso Jesus, ele não continuou morto. Então, Jesus, ele ressuscitou. E, então, aqui a igreja reunida no primeiro dia da semana para trazer à memória esse grande acontecimento. E um outro ponto importante que nós não podemos deixar de falar é quando o apóstolo Paulo, ele traz ali a igreja que se encontrava em Colossos, ali a carta em Colossenses. A gente vai abrir lá em Colossenses, o capítulo 2. Então, Colossenses capítulo 2, a gente vê ali o apóstolo Paulo, ele falando bem claro para a igreja que os sábados, né? Então, essa lei que tinha sido estabelecida, dada por Deus, ali na antiga aliança. Então, ali o apóstolo Paulo, ele vai trazer ali para aquela igreja que isso apontava a Jesus Cristo. Então, a gente lendo aqui o capítulo 2, o versículo 16, fala assim, ó: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, a gente vê aqui que fica bem claro que essas observâncias apontavam para Cristo. E Cristo, quando ele vem à terra, Cristo, quando ele vive aqui, então ele vive uma vida perfeita, o único homem que não pecou, ele cumpre todas essas leis, e então não é mais necessário que nós, que fazemos parte dessa nova aliança, que foi estabelecida pelo sangue de Jesus, guardemos o sábado. Então agora, como a igreja primitiva, a missionária, ela falou aqui bem claro, nós separamos o domingo para adorarmos, para consagrarmos ao Senhor. Então a gente lembra que o nosso reverendo, ele tem falado aqui, a igreja primitiva é o nosso exemplo. A igreja primitiva, ela é o nosso modelo. E a igreja ali, sendo o nosso modelo, eles separavam, né? A gente vê ali as grandes reuniões, os grandes acontecimentos, se deu no domingo, se deu no primeiro dia da semana. Então, como nós que somos ali a imagem, né, seguimos ali o modelo da igreja primitiva, não vamos separar o domingo, né, para o Senhor. Então, como nós não vamos separar esse dia para o Senhor. Então, realmente, o nosso reverendo aqui, dirigido pelo Espírito Santo, ele traz, né, aqui a importância de cada um de nós pararmos e, no mínimo, né, uma vez na semana, e sendo esse dia, o domingo, diante de Deus. Então, a gente lembra que agora, o domingo pela manhã, reunião de adoração, de ouvir a palavra de Deus e da oração. Então, como eu não vou fazer parte, né? O domingo à tarde, a juventude. Então, eu sendo jovem dessa igreja, como eu não vou vir aqui
né, diante do meu Deus, aqui ouvir a palavra, aqui orar, buscar a face de Deus, sendo que a igreja primitiva, né, que é o nosso modelo, dava importância ali para esse dia. Então, realmente, como o nosso reverendo ele tem dito, né, então nós somos hoje a continuidade daquela igreja. E como eles separaram, como eles ali estavam diante do Senhor nesse dia, que nós também estejamos. Em nome de Jesus. Muito bem, pastores. Nós temos aí, então, atos em evidência. Né? Fala assim comigo. Atos em evidência. Precisamos recorrer a este livro inspirado pelo Espírito Santo para confrontar, atenção, para confrontar práticas equivocadas do cristianismo. Práticas equivocadas do cristianismo. Então, é muita falácia, né? Quer dizer, não, eu faço o que eu quiser, não tem essa história do dia do Senhor. Quem és tu? Este livro foi inspirado pelo Espírito Santo. Pastor André, este livro foi inspirado pelo Espírito Santo e mostra os cristãos ali se reunindo no primeiro dia da semana. E quem faz diferente disso está dando um eco aqui, não sei se... E quem faz diferente disso arruma um problema com o próprio Deus, porque as orientações são claras, né? Hoje é isso que a gente tem mergulhado em Atos e visto que tudo que querem acrescentar ou diminuir, ou acrescentar, ou torcer, ou aumentar, meu irmão, vai arrumar um problema com o próprio Deus, porque está claro tudo isso. Dia do Senhor, crente fazia parte da igreja, crente tinha pastor, crente, porque hoje tem pessoas que são impastoreáveis, né? Então, a gente, quem é discípulo, quem é ovelha, nós temos um pastor, e o pastor está ensinando. Então, uma responsabilidade muito grande das ovelhas, que tem um pastor como o Senhor que ensina e despreza, né? E que, ao mesmo tempo, protege o corpo todo. Então, a palavra está sendo dada, está solta no altar, e a gente tem que pegar como modelo a Escritura, porque um evangelho sem Cristo não é evangelho. Reverendo, porque em Atos nós temos dois acontecimentos importantes que marcam o domingo. Primeiro, nós temos a ressurreição, que ele começa trazendo a cena da ressurreição, e temos a descida do Espírito Santo. 7 semanas depois da Páscoa, mais um dia, dava no domingo. Então, dois acontecimentos importantíssimos da fé se dá no domingo. A igreja primitiva, então, seguia esses passos. A ressurreição é muito maior que o sábado. A ressurreição é muito maior do que o maná que veio no deserto. Então, agora é a ressurreição do Senhor. Então, a igreja primitiva tinha em mente que esses dois acontecimentos, eles foram realizados no domingo, então deve agora marcar nossa trajetória no domingo. Quando João, lido pela missionária, lá em Apocalipse, disse que achou em espírito no dia do Senhor, lembremos, o Império Romano pegava, o do domingo do Império Romano, era uma cultura deística, então adorava o Deus Sol, a Saturno, e João quer fazer uma diferença desse dia. João, quando ele fala assim, eu me achei em espírito no dia do Senhor, ele está querendo diferenciar. Este dia, chamado domingo, não é do Sol. Não pode ser de Saturno. Sabe por quê? Porque eles não ressuscitaram no domingo. Esse dia é do Senhor. É daquele que morreu e ressuscitou. Aí o que a igreja primitiva fará nesse dia, que é tão importante? Concentrar todas as atividades importantes ao ponto de alargar pregações. A missionária leu aqui, Atos 20. Alargar a mensagem. As ceias, domingo. Quer dizer, a coleta da oferta, domingo. Por quê? Porque a igreja primitiva dava essa importância. E outra coisa, sem me demorar muito, reverendo, uma outra coisa importante é que quando você lembra... Pastor, não esquece não. É porque eu preciso pedir para o pessoal abrir Apocalipse
capítulo 1, para ler com clareza isso aí, porque você falou, é muito importante, né? Pastor André dando aquela contribuição, todo mundo dando a contribuição. Por quê? Porque a igreja, o crente e a igreja vivem numa sociedade. E houve muito besterol. A verdade é essa. É nas empresas, é na escola. As pessoas, elas não querem se submeter. Vocês vejam que até o Supremo Tribunal Federal não quer se colocar acima da Constituição, quando deveria ser guardião da Constituição, para que haja segurança jurídica no país, né? Então, você veja, esse princípio é muito sagrado. Então, na questão de vida com Deus, nós precisamos recorrer ao livro dos livros, ao livro maior. E ali não somente encontramos os princípios, os mandamentos, mas também a história. Quando você pega o livro de Atos, e vamos ver como nossos irmãos faziam no primeiro dia da semana. Então, não diz que eles faziam isso no sábado. Não fala mais de sábado, não é? Sábado ficou lá atrás. E nosso ministério quer fortalecer a tua convicção. Porque os adventistas, eles têm muita convicção, né? E eles não somente têm, mas eles fazem também um proselitismo declarado aberto, né? Então, nós precisamos estar equipados e dizer, é igual eu tenho um primo, eu estou com saudade dele, tem anos que eu não vejo, né? O Jadiel. Um rapaz assim, olha, um rapaz excepcional, né? Uma pessoa sem comentário, né? Mas ele é adventista, eu nunca me esqueço. Eu, estudante, vou fazer uma visita e daqui a pouco veio ele lá com a questão do adventismo, né? Eu disse, epa, para que não vai dar. Né? Por que eu falei para ele que era melhor ele parar? Porque eu tenho a Bíblia. Amém? Nós temos a Bíblia. E lá em Colossenses, vocês não esqueçam não, tá, pastor, que vocês vão falar, tá? Só para poder... E lá em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 11 em diante, está assim, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, isso era coisa da velha aliança, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Guarde isso, povo de Deus, no contexto. Por isso que a gente aqui tem mania de ler antes um pouco. Às vezes eu não gosto de ir logo num versículo. Vamos antes, vamos depois, para entender toda a bênção, o que é, né? Ele diz, pelo que ele dispôs, ele disse, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém pode, você não pode se encontrar com um adventista em algum lugar, não é? E eu diria nem perder tempo com ele. Ele quer guardar o sábado, ele guarda. Amém? A questão da fé é o seguinte, né? Eu posso amar o adventista, eu posso respeitar o adventista,
eu posso entender que ele tem a sinceridade, ele aprendeu lá assim, então eu peço licença a ele que eu vou evangelizar alguém. Vocês entenderam? Resume a coisa. Não é? Porque ele está errado. Eles estão errados. Lá fora. Tem muitas virtudes, tem muita coisa boa, mas estão errados. Por quê? A Bíblia está acima, pastor. Devolvo para o pastor Miranda. Interessante o senhor estar lendo Colossenses. Nós estamos falando de uma igreja gentia. Nós não estamos falando aqui de uma igreja lá em Jerusalém. Nós estamos na região ali de Colossos, perto de Laodiceia, uma igreja gentia. E é interessante que lá em Gálatas também, o Senhor Jesus, agora através de Paulo, uma igreja gentia, vai mostrar lá no capítulo 3, no versículo 26, assim, pois todos sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é uma afirmação muito forte, porque naquela época, tanto Paulo quanto outros apóstolos combatiam, pastor Evandro, com o judaizante, que achava que a suficiência da salvação não poderia ser somente por Cristo, mas você poderia aceitar a fé em Cristo, mas deveria cumprir certos ritos da lei mosaica. O apóstolo São Paulo e muitos outros, eles combateram contra isso. Você vê que Paulo aqui em Gálatas está dizendo o seguinte, que em Cristo você é filho de Deus, não num sinal da circuncisão, não de um sinal da guarda do dia do sábado. Você agora é um em Cristo. E mais, se você é de Cristo, então você é herdeiro das mesmas promessas. Então você percebe que não é a guarda do sábado, mas é o que eu sou agora em Jesus. Eu sou agora em Cristo. Aí quando a gente volta ao Apocalipse, onde nós estávamos falando, de João, que é aquele que era de particular dos grandes eventos da fé cristã, Apocalipse capítulo 1, e ele vai dizer, eu me achei em espírito no dia do Senhor. Quando ele está querendo fazer essa apologética muito profunda, é um homem, gente, que ele estava no momento da crucificação, era um homem que viu o rosto do Senhor desfigurado. E ele agora, quando vai fazer essa distinção, este dia não é do Sol, este dia não é do Júpiter, Saturno, é dia sagrado, é o dia do Senhor. Daí, a igreja primitiva, quando ela vai agora organizar suas ações, são ações movidas nesse grande dia, que era um dia defendido pela igreja. E mais, se você continua a história da igreja, por exemplo, os primeiros escritos dos pais da igreja, pastor Evandro, você vai ver ali que eles vão sempre fazer menções aos seus sermões no dia do Senhor. Sim, senhor. E é interessante, reverendo, a gente observa a seriedade da igreja primitiva e daqueles crentes, né? A igreja primitiva começa mais ou menos no ano ali 30 depois de Cristo, e aí todos eles o Pentecoste acontece no domingo, a descida do Espírito Santo, as principais reuniões no domingo, como a Bíblia mostra. Aí a gente vai para João, lá no Apocalipse, já no ano 96, ou seja, já estava impregnado no povo de Deus, aquela transição por causa da ressurreição de Cristo, da vitória sobre a morte. Então, dentro da igreja primitiva, isso já estava resolvido. Domingo é o dia do Senhor. Aí nós temos também os relatos, o segmento disso, os relatos históricos. Quando a gente vai para os relatos históricos, por exemplo, se fala que a igreja primitiva, logo no seu início, se reunia às 4 horas da manhã para fazer a festa do amor. Por causa da perseguição, eles tinham que se reunir muito cedo, em um local fechado, para orar ao Senhor, louvarem e fazer a Santa Ceia. Aí passa o tempo, quando a gente vai em 150 depois de Cristo, Justino, o Mártir, um dos pais da igreja, fala que eles se reuniam no primeiro dia da semana, no dia que era chamado de dia do sol, lá na época, né? No primeiro dia da semana, se reuniam para adorar, se reuniam para ler os profetas, se reuniam para ler a lei e depois fazer comentários. Quando há um reavivamento, as pessoas guardam o domingo. A gente vai na história da igreja, vem para o século XVIII, na época de Charles Wesley, John Wesley, a Inglaterra foi modificada. Tudo parava no domingo de manhã. Domingo de manhã era sagrado, era dia do Senhor. Por quê? A palavra estava dentro dessas pessoas. Então, aí no Apocalipse, o pastor recordou muito bem,
capítulo 1, versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. E o que foi que aconteceu? Então, meu amado, diz que ele ouviu uma voz. Então, isso aqui fica para nós um encorajamento a você firmar pacto com Deus, que no primeiro dia da semana, dia do Senhor, que é o domingo, não é? Pode vir o parente de onde vier, venha de onde vier, traga ele para a casa do Senhor. Traga ele para ouvir a voz do Senhor. Traga ele para ouvir a palavra do Senhor. Entende? Nós já pregamos em muitas pregações aí, antigas aí. Me lembro que sempre falei, olha, se for o caso, se ele não quiser vir, ó, a geladeira está aí, está tudo aí, eu estou indo. Porque se você estivesse indo para uma empresa, você estaria indo. Não estaria ficando por causa do parente, não. Então, a devoção ao Senhor tem que ser mais forte do que qualquer outra responsabilidade que se tenha. É isso mesmo, pastor André? Não está saindo a voz. O som. Liga seu som aí, irmão. Eu estava ouvindo os pastores falar, e quando não, é uma fartura de ensino, né? Porque quando fala que Cristo consumou a obra da redenção na cruz e ressuscitou no domingo, né? A gente vai vendo, abrindo a Bíblia e dando o fundamento, né? Aí ele aparece para os discípulos no domingo. No domingo o Espírito Santo foi derramado, a igreja se reunia para ofertar no domingo, para adorar. A ceia foi celebrada no domingo. Jesus aparece para João na ilha de Patmos, né, que o senhor acabou de ler no domingo. Então, nós precisamos ter um santo zelo com a observância do dia do Senhor. E não substituir o dia do Senhor, né, por nenhum outro motivo, né, como o senhor colocou, família, ou entretenimento, ou qualquer outra coisa que venha tirar você do compromisso com Deus. Então, nós temos que levar isso a sério, porque isso é algo que Deus estabeleceu. Glória a Deus. E uma coisa interessante, reverendo, uma vez que nós já sabemos que este dia é importante, o que se faz desse dia? O capítulo que a missionária leu, de Atos 20, eu achei interessante que ele diz assim, ó, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato, exortou-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, nós devemos entender que este dia, então, eu tenho que separá-lo para viver para Deus. Eu venho de manhã adorar a Deus, eu venho aqui para o culto da adoração. Eu sou jovem, eu estou no projeto jovem à tarde, e se eu não estou jovem, mas eu estou evangelizando para à noite trazer alguém no culto dos milagres. Eu não posso vou lá bater uma média, vou lá de manhã, já fui, está tranquilo. Não, lembra que você está no dia do Senhor, não está no teu dia. Lembra que o dia do Senhor não é um dia para eu pegar minha família e sair, vou para a quinta, vou para a praia. Não, o dia do Senhor é dia de você estar diante do Senhor. Paulo está aqui, ele está pregando, participa da ceia, começa a pregar e se estende até a meia-noite. Pastor, e nos grandes momentos que a igreja estava vencendo mundanismo, materialismo, avareza, sempre foi assim. Sempre foi assim. Não só a Assembleia de Deus, né? Mas com a Igreja Batista, uma Igreja Presbiteriana e outras denominações, né? Quer dizer, os crentes, com o tempo, muito deles têm cedido à influência mundana, né? Tem perdido o apetite espiritual e tem perdido o temor de Deus. E nós chamamos a atenção porque a forma como anda hoje é um indício muito perigoso, não é? Nós nos lembramos de advertências que tem nas epístolas, mas nos lembramos de Jesus quando ele fala das virgens, né? Aquelas que, as prudentes e as nécias que não se ocuparam
em colocar azeite na lâmpada. Provavelmente, nós vamos ter muita surpresa. Muita gente vai se surpreender porque o Senhor virá repentinamente. Você falou sobre a vinda de Jesus hoje, que é isso, quer dizer, nós estamos vivendo os dias que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Então a gente precisa, esse peso espiritual que nós temos é de levar o nosso povo, né, como os apóstolos levavam, para que as pessoas não se embaraçem, né? Não se embaraçem, não se dispersem e acreditem naquilo que está dentro dessa Bíblia. Olha só, olha o nosso livro, qual é? É a Bíblia. Aleluia. Olha o nosso manual, a Bíblia. Olha o nosso esboço, a Bíblia. Tudo é a Bíblia, é a palavra. Isso é muito sério. Nós estamos agora diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em um sábado, e Ele aqui falando desse altar, e você online, onde quer que você esteja, sente a presença dEle aí na tua casa, ou nesse hospital, ou no carro, ou no hotel, mas a palavra do Senhor não está presa. Então é bom você internalizar as verdades e dizer, não, eu aprendi, né? Eu aprendi desde tenra idade, eu estava aprendendo a partir de agora, né? Eu aprendi que o domingo não é meu, é do Senhor. Assim como o dízimo não é meu, é do Senhor, não é? Então a gente precisa levar isso a sério. Então nós fazemos parte de um ministério, de uma igreja que está comprometido no reavivamento, né, em chamar a atenção para esses procedimentos, né, procedimento relacionado a tudo que é sagrado, inclusive o dia que o Senhor saiu do túmulo. Deve ser um dia assim para você falar, meu Deus, né? Se você falou da madrugada, o pessoal na madrugada. Sim, senhor, se reuniam de madrugada, às 4 da manhã. Na madrugada? Sim, senhor. Uma das coisas que eu acho muito legal a ver da Igreja Católica Apostólica Romana é a missa 5 ou 6 da manhã. Né? Às vezes os católicos, que são católicos mais praticantes, vamos chamar assim, eles estão lá na missa cedinho. Isso aí lota. Você, quando acorda de manhã, já está o padre Marcelo Rossi, né, e um outro fazendo uma missa às 6 da manhã. Cedinho, gente. Cedinho. Né? Então, é o dia do Senhor, né? Isso é um consenso, né? É o dia do Senhor. É o domingo, é o dia especial. E, quer dizer, deve ser um dia para treinamento, para aulas, para grupos de evangelização, porque você tem o seu trabalho, tem a escola, tem uma série de outras coisas, né? Mas nesse dia, não. Nesse dia, não. Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar. Sim, senhor, a gente vê que, a gente louva a Deus pela vida do senhor, reverendo, que tem inculcado essa mentalidade, a mentalidade das escrituras na nossa mente, e isso vai trazer luz para tudo aquilo que a gente tem como atividade, aquilo que o pastor Miranda estava falando. Qual é a finalidade, as atividades nesse dia? Então, não é um só período. Eu não só estou no culto da manhã ou só no culto da noite, mas, de fato, esse dia todo eu estou completamente focada para o meu Senhor. E de uns anos para cá, nós que temos o ministério pastoral, né, percorrendo etapas, os pastores, a pastora Miriam de Paulo, os mais antigos, sente dificuldade no povo em responder para atividades, às vezes da tarde e da noite. Sente ou não sente? Sente ou não sente? Às vezes cursos, às vezes isso, às vezes... É uma série de coisas, meus amigos. Sente também aí, pastor, dificuldade? Vai lá. Sim, senhor. A mesma coisa. A gente, na verdade, nós precisamos, assim, entender que essa escola, ela está corrigindo, né, todos nós, nos ajudando, nos protegendo, porque hoje nós vemos uma geração de gente... Tá legal. Uma geração de descompromisso, né? Relativismo, apatia espiritual, misticismo. Então, a igreja, nós temos que aprender e voltar, né, a ter zelo, a observar o dia do Senhor com alegria, né? Se alegrar em ir para a igreja domingo de manhã, se alegrar
e evangelizar, porque, reverendo, quando eu me converti, era assim. O meu domingo, reverendo, era o dia todo na igreja. Você se converteu em 1993? 93. E aí, reverendo, no final de 93, me batizei. E depois que eu me batizei, entendi, né, aquilo que Deus fez na minha vida. Reverendo, domingo eu ia para a igreja de manhã, trabalhava durante a semana, estudava e tinha que fazer um monte de serviço dentro de casa que minha mãe botava responsabilidade para mim. E no domingo eu ia de manhã para a igreja e só voltava depois do culto à noite. A minha tarde eu não ia para casa nem para almoçar. A gente fazia lanche na igreja, no evangelismo, e saía para a rua para evangelizar com os jovens. Era o meu domingo, era todinho a serviço de Jesus, do reino e da obra. E isso não pode mudar, né? Porque a Bíblia não mudou, o que mudou, muitas das vezes, infelizmente, as prioridades das pessoas, né? Porque eu amei tanto Jesus e fazer a obra dele que eu entrei na missão. E agora eu faço todo dia. Vamos aplaudir, gente. Dá para vocês perceberem a temperatura? Dá para vocês perceberem a temperatura? E por que o Senhor, na sua graça, misericórdia, está insistindo conosco? Atos 1, depois Atos 2, depois Atos 3. Alguém já comentou que tem Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7. É porque é muita coisa. Você vê, nós estamos falando aqui, fomos inicialmente, né, prevenidos a respeito dos enganadores, né? Não é isso? E agora, recapitulando a grande verdade de que o domingo não é meu. Não é meu. É verdade. Eu me lembro que eu instituí a matéria, orientei aqui pastores, pessoas a darem a matéria, o discípulo e o dia do Senhor. O discípulo e o dia do Senhor. Pastor Elaine, como é que era o seu você está participando, não é isso? O pastor André deu um depoimento, como é que era o domingo dele. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, tá? Uma boa tarde a todos que estão participando. E o meu domingo não era diferente do domingo do pastor André Batista, não. A gente ficava o dia todo na igreja. Vinha de manhã para cá, quando não ficava direto, ia ali na praça, comia alguma coisa e voltava. Quando não era isso, ia em casa muito rápido, almoça, depois do culto da manhã, e volta. Almoçava e voltava correndo, porque tinha que estar na juventude à tarde. Não, a turma sempre foi assim, pastor Celso. Direto, sim, senhor. Não é, e era Evandro, com prazer, com alegria. Com prazer, com alegria, sim, né? Senhor. O dia é do Senhor, né? Né, pastor Cristiano? O dia para o Senhor. Mas a gente sente, né, uma dificuldade às vezes, né? Pessoal que não acha que já bateu o ponto de manhã, aí não tem mais nada. Isso vem assim, sabe? Eu não vou me curvar a isso. Pregador, pastor não vai se curvar. Pode ser que as pessoas queiram debandar mesmo, mas vão debandar sem a gente. Não, eu estou falando sincero, porque se a gente fosse se curvar, meu irmão, só Jesus, né? Então a gente marca mesmo, né? E tem o IBAD à tarde também, né? Tem isso e tal, e tem culto domingo à noite, com muitos ou com pouco tem, porque olha, Deus tem colocado aqui uma estirpe de homem de Deus que não se curva. Nós aprendemos, meu irmão, o seguinte, com Jesus, tem um, eu prego para um. Não tem ninguém, eu falo com Deus. Não perco tempo, não. A nossa linha é essa, Roberto. A nossa linha é essa linha. É essa mesmo? Alguém quer comentar, Elaine, mais um pouquinho? A nossa linha é essa mesmo, Verano, dos apóstolos, da igreja primitiva, e assim, entendendo que o domingo é o dia do Senhor. Então, não tem meio termo, não tem negócio, é dedicação total. Então, se está de manhã, está de manhã. Se tem à tarde, é juventude, ou é o IBAD, ou é ETAD, ou alguma coisa, reunião ministerial, que o Espírito Santo orientar o Senhor, né? Não tem essa coisa de que eu vim de manhã, estive no culto de manhã e pronto. E é bom revitalizar hoje, né, gente? Olha só,
Presta atenção, você não está fazendo nenhum favor para mim. Verdade. Né? É para você mesmo. O domingo não é nosso, é do Senhor. Então, pela manhã eu te contemplo, adoro, né? Minha alma é cuidada, não é isso? À tarde me envolvo em algum segmento missionário da nossa igreja, à tarde. À noite é o grande culto evangelístico, né? Sempre, a igreja, nos grandes momentos, sempre foi isso. Eu faço um apelo a você que está estudando a Bíblia. Sempre foi isso. Né? Ajude os pastores locais. Ajude. Olha, os verdadeiros pastores de Bíblia, né? Pastores, eles estão sofrendo que eles não são manipuladores. Né? Tem gente que vai por uma linha de entreter, inchar, né? Quer dizer, o pastor, não importa o estado das ovelhas. Né? Tem pastor que fala assim, estava cheinho. Mas não importa. Mas cheinho como? Por quê? Encheu muito por quê? Qual a razão? Vocês entenderam ou não? No nosso caso, não aqui, a qualidade. Essa alma está agradando a Deus, está agradando está por Deus, está por Jesus. Amém? Está por Jesus. Então a gente, não é isso mesmo, pastor? Foi isso com você? Isso, reverendo. E quando eu ia, quando minha mãe falava assim, vai vir almoçar, eu falei, não, eu vou comer lá. Ela falava assim, mas o dia todo? Aí eu falava assim, Aí eu lembro que a pastora Ocelira falava para mim, não, quando eles estiverem achando que está demais, é que você está certo, tá? É assim mesmo. E aí... Pastora Ocelira, que saudade! Vamos aplaudir a pastora Ocelira. Como é que ela... Repete isso aí, pastor, repete. E porque quando a minha mãe cobrava, eu falava assim, mas perguntava se eu ia almoçar em casa. Eu falava que não, que eu ia comer lá na igreja. Ela disse, mas o dia inteiro, o dia todo. E aí eu levava para a pastora Ocelira essas situações, né? Aí ela disse o seguinte, que quando eles estivessem falando isso, é porque eu estava no caminho certo, era isso mesmo. Que saudade, né, gente? Oi. Só para avisar o senhor, estou aqui com a galera de Chapecó assistindo aqui, ó. Meu pai! É aqui, eu tenho que olhar para lá. Né? Onde que eu olho? Olha aqui o meu beijo. Olha para essa câmera ou para outra? Aleluia, olha, um abraço aí forte. Pastor, que coisa linda. Oi? Reverendo, o senhor não conhecia, o senhor conversou com a Ana, né? Esse aqui é o Péricles. Ô, Péricles. Sonário Tales. Grafite, que joga aqui com ele. Ô, Grafite, tudo bem? Os três. E a Thaís, esposa dele. Ô, Thaís, Deus abençoe a Thaís, abençoe a Ana, abençoe o Péricles. Abençoe a todos vocês aí. Saudade, olha, qualquer hora eu chego aí, hein? Amém. Estou orando a Deus para me levar nesses lugares, para abraçar todo mundo, ver o rostinho de todo mundo, celebrar com vocês, fazer uma boa ceia com vocês. Glória. Pode falar, pastor. E aí, reverendo, quando a gente amava tanto, porque eu trabalhava e estudava, né? E aí, na sexta-feira, quando tinha vigília, eu participava da vigília. E o sábado, culto jovem, eu estava sábado na igreja também. Só que a minha mãe falava assim, você só vai para a igreja depois que fizer a tarefa de casa. Poxa, eu tinha um quintal lá em casa enorme. Tinha que varrer, fazer um monte de coisa para depois ir para a igreja. E aí, reverendo, eu fazia tudo rapidinho porque eu queria ir para a igreja. Aí a minha mãe sempre falou assim, você, quando quer ir para a igreja, você faz tudo rápido, né? E aí... Alguém tem que louvar nesse lugar, meu irmão. Reverendo, e aí, na sexta-feira eu participava das vigílias, e teve uma vigília, como eu ia com frequência nas vigílias, o meu pai, uma vez eu deixei um bilhete em casa, eu trabalhei, fui para a escola, saí do trabalho direto para a escola,
Saí da escola 10h30 da noite, fui direto para a igreja, para a vigília. Eu lembro que meu pai foi me buscar lá dentro da igreja. Ele tinha uma ambulância, né? Porque ele fazia, era a ambulância da Associação de Moradores aí no bairro. Ele ainda foi de ambulância me buscar. Aí ele falou assim, aí quando bateu lá na porta, falou assim, entra agora. Aí eu falei assim, mas eu estou na vigília. Ele entra agora. Não quero saber de vigília nenhuma. Me tirou da vigília, chegou em casa, aí me deu brigou comigo, né? Aí eu comecei a falar, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas tudo isso, reverendo, faz parte, porque hoje meu pai fala para todo mundo que o filho dele é pastor, tem orgulho de dizer... Alguém tem que louvar. E assim, tudo isso que a gente enfrentou, né, toda essa imposição de parte de família, nada disso foi motivo para me desistir, abandonar, pelo contrário, falavam assim, isso é fogo de palha, né? Eu falava, vou mostrar que não é. E aí, eu vou mostrar para vocês que não é fogo de palha. E aí, graças a Deus, e aí, para completar, ainda passava o domingo na igreja. Então, sempre foi assim, reverendo, domingo, dia do Senhor, fazia parte da nova juventude adolescente. Pastor, eu creio, né, que esse seu depoimento ele vem corroborar que quando há um encontro com o Senhor, né, quando Jesus se torna o Senhor, o mais importante é agradar agora esse Senhor, não é? E eu peço que todos os meus amados irmãos que estão em qualquer parte, nós estamos com pessoas participando, né, pastores, pessoas de diversas cidades que estão agora participando. Então, que vocês, meus amados, se revigorem no Senhor, porque o tempo está chegando. Meu Deus, o tempo está chegando, nós não temos tanto tempo, ou não temos tantos anos, não é? Quer dizer, quando se estuda o calendário profético, na ordem dos acontecimentos, né, há um consenso que as profecias estão cumpridas, gente. É um ato da misericórdia de Deus esperando entrar aí o último gentio, o último convertido, não sei. É um ato da graça de Deus. E você que está desviado e continua desviado, quem você pensa que você é? E olha, eu tenho visto um pessoal soberbo, porque com tanta pandemia, todo dia morre gente, e quem não morreu pela Covid morre de outra coisa. O tempo está passando, é tempo de angústia no planeta Terra. Meu amado irmão, volte para o Senhor Jesus correndo. Irmã, volte para Jesus correndo. Se apresente aí ao pastor aí em Brasília, se apresente aí ao pastor, aonde mais? Em Porto Alegre, no Sarandi, em Chapecó, se apresente ao pastor aí em Osasco, né? Em qualquer lugar, de qualquer parte que você seja, de Natal, de Aracaju, de Belém, né? Se apresente ao pastor, em nome de Jesus, se apresente e vamos ganhar alma. Glória a Deus. Vamos pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha esse mundo como está, um mundo sem esperança, um mundo de ilusão, não é verdade? Um mundo de decepção. Você veja agora o ministro do Supremo Tribunal Federal rasgando a Constituição brasileira, pastor André. Vocês estão acompanhando aí no Sul? Estão acompanhando? O Supremo Tribunal o Supremo Tribunal Federal passando por cima da Constituição. Está claro o artigo 57. Está perigoso isso. Eu oro para que Deus levante um clamor no Brasil, levante uma manifestação pacífica, mas levante. Cada cidadão deve perceber que ele não pode. Na última das hipóteses, precisava fazer uma emenda à Constituição. Vocês sabem disso? Então, a coisa é muito séria, pastor. O mundo está muito sério. Não é? A situação na América, a situação no Oriente, a geopolítica, né, mundial. Olha, sinceramente, a gente tem que olhar para as profecias e saber que está se aproximando aquele dia,
trabalha onde você estiver trabalhando, estuda, não é? Faça o que tem de fazer, mas olhando para o céu. Esse depoimento do pastor André, bem como da pastora Elaine, deve os jovens e adolescentes em ação e pais, né, ver que seus filhos correm perigo. Estão correndo perigo se os pais não encorajam, né, os pais cristãos, né, e aqueles cujos pais não são cristãos, deve ter a postura, deve imitar aí o pastor André, deve imitar aí a pastora Elaine, né? Por que não o pastor Evandro? Senhor reverendo. Fala, Elaine, manda estar contigo. Lembrando assim, de algumas coisas dessa época que o pastor André falou, então eu lembro que na adolescência e tal, então, meu pai aos domingos, meu pai não crente, então ele queria me levar para a festa de família. Só que domingo eu queria estar aqui, porque o domingo eu entendia que o domingo era do Senhor. Eu queria estar no culto da manhã, eu queria estar na juventude, eu queria estar no culto à noite, queria estar com os meus irmãos em Cristo. Então eu ia forçada. Ele lembra disso, eu ia forçada, que o seu Joel não crente, né? E eu chegava lá... E ele está participando agora, Ele está senhor. participando, sim, Um senhor. abraço para o seu Joel, Mãe Maria de Então, eu Jesus. queria... então, lá os em dois Vicente participando, Carvalho. lá em Vicente Carvalho. Então, eles queriam me socializar no meio da família. E eu ia obrigada. Só que eu queria estar aqui. Então, eles percebiam a minha insatisfação todas as vezes que eu tinha que ir, porque o meu prazer era estar no domingo na casa do Senhor. Então, assim, por que você está emburrada? Porque eu não queria estar aqui. Eu falava, eu queria estar na igreja. Até que pararam com essa perseguição. Você, né? tomou posição. Tomei posição. Eu queria estar aqui, eu queria estar na igreja, E hoje estar na casa do Senhor. hoje é uma pregadora, aqui, graças a Deus. hoje é uma pastora, Graças a Deus. bem casada, É a questão de posicionamento. casada com o pastor Alex Fiuza. Graças a Deus ao Senhor, reverendo. Gente, vamos louvar a Deus, gente. Vale a pena não ser mundano, mas ser espiritual. Vale a pena não ser carnal, né? Imagine o galardão, né? O testemunho que vocês estão dando aí, o que vem aí na vida de vocês. Hein, pastor? Imagina o galardão, né? Imagina tanta coisa que virá. Glórias a Deus. Gente, esse negócio do dia do Senhor está dando, né? Tá Reverendo, rendendo. inclusive tem um testemunho de uma irmã de Xerém, que antes de Jesus, o domingo dela era todo para a praia. Ela conta, né, que tudo para ela, no domingo, era o dia da praia dela. Então, ela acordava cedo, preparava tudo, porque domingo ela tinha que estar lá. Mas com Jesus, ela conta que ela foi em um seminário, lá no Galpão, na época do Galpão, ela foi despertada em relação à importância do domingo. Na nossa igreja? Na nossa igreja. Então, ela faz parte da igreja de Xerém, e aí ela foi despertada em relação a estar envolvida em todas as atividades, como a gente vê o exemplo do pastor André, pastor Elaine. E aí ela conta que, assim como ela fazia antes, só que para ela, agora ela passou a se dedicar para Jesus. Então ela levantava cedo, deixava tudo pronto. Se caso o esposo não acompanhasse, o almoço já estava pronto, as coisas já estavam prontas, porque ela queria estar com o Senhor o dia todo na casa de Deus. Então ela vinha para o culto pela manhã, à tarde estava evangelizando com a gente, à noite no culto de milagres, e aí depois ela retornava. Mas ela conta, né, que houve um despertamento, tudo aquilo que ela antes, o esforço que ela fazia antes para estar né, nas atividades que ela gostava, agora ela passou a fazer, se dedicar por causa de Jesus, porque o domingo para ela agora era do Senhor. Mais um testemunho bombástico. Acabou de chegar agora, eu estou vendo ali o Décio, chega aqui rapidamente. Vamos apresentar o Décio aqui. Décio e Dudu. Vem, Dudu, vem, Dudu. Dudu e Décio, vai lá. 1, 2. 1, 2. Igual o quartel mesmo, igual o quartel. Estão marchando, estão andando igual o quartel mesmo. Eles estão acabando de chegar, pastor André. Pastor André, porque nada para, sabe? Para a gente o trabalho aumentou, sabe? Todas as áreas, né? Ô Décio, fala aqui de onde você está vindo. Olha o microfone aí, pode falar. Você está falando para Chapecó. Nós estamos tá vindo da Brasil. Igreja Viva de Resende. Acabamos de entregar o imóvel. Porque entregar imóvel para nós, quando tem de entregar, é muito importante por causa da nossa consciência e resolver muito bem, né, com os proprietários, não é? Então, quer dizer, o que é que você fez nesse imóvel para poder entregar? Nós retiramos todos
banco da igreja, as cadeiras, geladeira, fogão. E fez a pintura também. E fizemos a pintura geral. Entrega o imóvel pintadinho. Entrega o pintadinho. E o pastor Alex foi lá também. Está aí também, acabou de chegar. Fez a entrega, pastor? É porque nós estamos vibrando quando tem de entregar o imóvel, quando tem de alugar, amém, mas quando tem de entregar, amém, por causa do nosso senso de responsabilidade, entendendo? Agora, reverendo, que todos os proprietários fossem igual a essa senhora, glória a Deus. Que proprietária abençoada, né? Abençoada, e ela vai ser muito abençoada. Senhor abençoe ela, seu marido, né? Sim, senhor. Sua família. Muito obrigado. É só para... Aí o Dudu veio com roupa de trabalho mesmo. Tá ali. Cadê o Dudu? Chega. E só para os irmãos entenderem, a gente tem aqui o Décio Guimarães, ele é o nosso encarregado de manutenção, tá? Qualquer lugar do Brasil, né, ele já foi, até no Paraguai, né? Já foi. E o Dudu tem medo de... Quando é de avião, ele tem medo, não? Um pouquinho, reverendo. Mas vai. Aí tem um pouquinho de medo, né? Tem, Dudu? Fala, saúde do povo de Deus aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas é um grande levita, um trabalhador do teu lado. É uma dupla, né, onde o Décio é o líder, né, e ele é liderado em função da obra de Deus. Só para dar destaque aqui, né, o trabalho de vocês. O pastor Alex Fiuza foi lá também. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Décio. Estamos aqui tocando aqui em nome de Jesus Cristo. Para a honra e glória do... Pastor, Pastor André, como é que você está vendo essa reunião, esse seminário de Atos dos Apóstolos, número 3. Quase que eu falo o capítulo, mas... Nós estamos... A gente quer louvar sempre a Deus pela vida do Senhor, porque é Deus dando uma oportunidade para a gente fazer revisão, né, e corrigir. Se tem alguma coisa que está fora do lugar, a gente está errando prioridade, o seminário está vindo como uma chance para todo mundo se voltar e ser melhor, porque nós estamos nos últimos dias, né? O senhor sempre tem falado que nós somos a igreja, a geração da volta de Jesus, cremos que Jesus está às portas e nós precisamos responder à altura, tudo isso que nós estamos recebendo. Então, a gente agradece a Deus pela vida do Senhor e um grande seminário para nos protegendo, nos equipando, nos corrigindo e dando uma oportunidade para todo mundo ser melhor. Pastor, a gente deve, então, né, fazer uma pausa